Muitas vezes Deus nos redireciona, talvez mudando o nosso plano inicial, e nós não entendemos o porquê. Mas nesse vídeo nós veremos como que Deus utiliza de todas as situações, mesmo aquelas que nós inicialmente não entendemos, para o nosso bem. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão, sempre com o objetivo de te ajudar e te inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Você já se sentiu frustrado com alguma situação que não saiu conforme o planejado? Bom, eu sei que eu já me senti assim e muitas das vezes nós temos a tendência de quando algo sai dos nossos planos, nós começamos a reclamar, começamos a murmurar e não entendemos o porquê. Mas nesse vídeo nós veremos como que Deus utiliza até mesmo dessas situações para o nosso bem, conforme a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4 ao versículo 11, nos diz assim: Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças. Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os servos do seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Bom, para estar falando sobre o assunto de hoje, nós vamos estar analisando uma passagem que retrata sobre Davi e os seus homens e algo que aconteceu mediante uma situação que inicialmente parecia que ia correr de certa forma, mas acabou tendo uma reviravolta e o desfecho foi totalmente diferente. Mas é claro que para conseguir entender mais dessa passagem, nós precisamos entender o seu contexto. O que acontece inicialmente é que Davi foge para a terra dos filisteus, enquanto ele está tentando salvar a sua vida de Saul, que o está perseguindo, tentando matá-lo. Então ele pensa: bom, eu vou para a terra dos filisteus porque lá Saul não vai ir atrás de mim e eu estarei protegido. Então Davi e os 600 homens que se juntaram a ele, se tornando o seu exército, foram para a terra dos filisteus. Eles levaram consigo todos os seus bens e as suas famílias e passaram a viver lá, fugindo de Saul. Nesse tempo, o rei dos filisteus confiava em Davi, porque pensava que como ele estava fugindo de Saul, ele iria então sempre ser leal a ele por medo de Saul. E dessa forma, ele pensou que ele seria rejeitado por Israel, que ele havia sido rejeitado, e então ele iria manter a lealdade a ele. Por isso, então, é que ele permitiu que Davi e seus homens habitassem em uma cidade que fazia parte de suas terras, e ele colocou Davi como parte também do seu exército. Porém, nós vemos que neste momento acontece o fato de que os filisteus saíram para guerrear contra Israel. E Davi, por estar servindo ao rei dos filisteus, foi juntamente com eles. Então nós chegamos a essa passagem que nós lemos. O rei confiava em Davi e queria que ele fosse juntamente com ele à guerra. Mas os comandantes filisteus não queriam que isso acontecesse. Eles falaram que, na verdade, era muito provável que Davi, durante a guerra, se revoltasse contra os filisteus, tentando conquistar a aprovação de Saul e dessa forma começasse a ir contra eles e não juntamente com eles na guerra. E diante dessa situação, nós vemos então que o rei manda que Davi e os seus homens voltem novamente para a cidade e que não prossigam juntamente com ele para a guerra. E aqui nós já vemos que o plano inicial foi frustrado. Aquilo que parecia que ia acontecer de Davi sair juntamente com o rei para ir à guerra contra o seu próprio povo, na verdade não aconteceu.
E nós já começamos a ver o trabalhar de Deus mesmo nessa situação. Porque como Davi estava vivendo na terra dos filisteus e ele estava tendo que demonstrar lealdade ao rei dos filisteus para continuar vivendo lá, ele precisava ir à guerra, porque se o rei o havia convocado, ele deveria fazer isso. O que acabava sendo algo muito ruim para Davi e os seus homens, porque eles faziam parte do povo de Israel e estavam tendo que ir lutar contra o seu próprio povo. Mas então, Deus não permitiu que isso acontecesse, porque ele utilizou dos comandantes filisteus para ir contra Davi e dessa forma ele e seus homens tiveram que voltar. Mas como nós veremos a seguir, a provisão de Deus a favor de Davi mediante essa situação que acabou tendo uma reviravolta e não sendo aquilo que era o esperado inicialmente, não foi somente pelo fato dele não ter ido à guerra contra o seu próprio povo. Acontece que enquanto os filisteus saíram para a guerra e Davi e seus homens foram juntamente com eles, os amalequitas tinham invadido a sua cidade e levado tudo. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 e 2 nos dizem assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Veja só, quando eles chegaram à cidade, eles encontraram a cidade abandonada, destruída, porque havia sido atacada pelos amalequitas e tudo aquilo que eles tinham, suas famílias, seus filhos, suas mulheres, os seus bens, tudo havia sido levado. Ninguém foi morto, mas eles haviam sido levados como prisioneiros. E nesse momento, Davi e seus homens começaram a chorar e se entristecer muito. Alguns deles até se iraram contra Davi. Mas então, Davi busca ao Senhor para perguntar se ele deveria ir atrás dos amalequitas e se eles iriam conseguir recuperar aquilo que eles haviam perdido. O versículo 7 e 8 do capítulo 30 nos diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Veja só, aqui nós já temos uma grande lição. O plano inicial que Davi achou que iria fazer, que ele iria ir à guerra com os filisteus, foi frustrado. E quando ele chegou na sua cidade, ele ficou ainda mais frustrado, porque tudo o que ele tinha havia sido levado. Mas então, mesmo diante dessa situação, Davi clama ao Senhor e pede pelo seu direcionamento. É isso que eu e você devemos fazer. Mesmo diante de uma situação que sai dos nossos planos, que não ocorre conforme o planejado, nós precisamos buscar o direcionamento de Deus. Porque, aliás, Provérbios fala que muitos são os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem faz planos em seu coração, mas quem determina é o Senhor, porque Ele tem a palavra final e a sua vontade é soberana a nossa. E quando nós entendemos isso e entendemos que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós vamos entender que mesmo diante dessas situações nós podemos confiar nele e seguir o seu direcionamento. E então nós vemos que Davi e os seus homens obedeceram aquilo que Deus lhes havia direcionado e eles foram então atrás dos amalequitas para recuperar aquilo que eles haviam levado. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Veja só que maravilhoso, eles seguiram o direcionamento do Senhor e por isso conseguiram recuperar todas as coisas que eles haviam perdido, suas famílias, os seus bens, tudo foi recuperado. Portanto, nós vemos que mesmo diante de uma situação que aparentemente parece sair do nosso controle, porque de fato nós não temos o controle de tudo, o controle está nas mãos de Deus. Na verdade, mesmo diante dessas situações, Deus ainda está trabalhando ao nosso favor e nós precisamos confiar e crer nisso. E quando nós confiamos nisso, nós iremos seguir o seu direcionamento e então veremos a sua obra. Pensa no que teria acontecido se os comandantes filisteus não fossem contra Davi. Ele iria ter seguido em direção à guerra juntamente com seus homens, enquanto isso os amalequitas teriam levado tudo e teriam conseguido escapar, porque eles já estariam longe demais para serem alcançados por Davi e os seus homens. Mesmo diante de situações que nós não entendemos inicialmente, Deus está ainda trabalhando para o nosso bem. Porque nós devemos entender que Deus vê aquilo que nós não vemos. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Aquilo que é dito em oculto e que nós não conhecemos, o Senhor sabe, porque Ele vê todas as coisas. Então,
Então, muitas das vezes, diante de uma situação que sai do nosso plano, é na verdade a provisão de Deus para nos dar um livramento, para nos ajudar em alguma coisa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes nem é somente em questão a coisas grandes, a um planejamento que você fez sobre algo que você queria e você não conseguiu. Às vezes nas coisas simples do dia a dia, sabe? Quando você perde um ônibus, por exemplo. E é claro que essa situação é realmente muito frustrante porque queremos chegar na hora ao nosso compromisso e então pensamos o porquê, vamos chegar atrasados, vamos ter que pegar outro ônibus e tudo aquilo que vai precisar acontecer. Mas na verdade nos esquecemos que talvez esse pode ser um livramento de Deus, que não era para você estar naquele ônibus e por isso não aconteceu. Nós devemos entender que mesmo nas situações grandes ou pequenas, simples ou difíceis, em todas as coisas Deus está agindo para o nosso bem e nós podemos confiar nele. Porque Ele nos ama. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos e Ele sabe do que nós realmente precisamos. Devemos entender que a vontade que permanece é a vontade de Deus e que ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que muitas das vezes nós não entendemos a situação inicial, mesmo que nós passamos por certas dificuldades e por momentos que nós não conseguimos entender o porquê, Deus ainda está agindo ao nosso favor e nós precisamos confiar e crer nisso. Inclusive, fica aqui uma pergunta para você colocar aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação em que parecia ser frustrante, mas na verdade depois você percebeu que Deus estava agindo para o seu bem? Comente aqui que eu quero muito saber. Eu sei que eu já passei por várias situações assim, em que inicialmente eu fiquei frustrada, mas depois eu percebi que era o agir de Deus, seja para um livramento, seja para o agir, às vezes até mesmo na vida de outra pessoa. Já aconteceu de certa vez eu estar indo para a escola e eu perder o ônibus que eu precisava pegar. Então eu tive que ficar esperando pelo próximo para então poder ir e eu iria chegar atrasada. E é claro que inicialmente nós ficamos frustrados, ficamos chateados, porque vamos chegar atrasados e nós não queremos isso. Mas naquele dia eu realmente precisava estar naquele ônibus, porque entrou uma moça que recebeu uma notícia acerca de algum parente de uma pessoa muito próxima que estava hospitalizada, se eu não me engano foi isso. E ela ficou muito abatida, ela ficou muito triste, muito nervosa. Ela começou a chorar porque ela não sabia qual ônibus que ela ia ter que pegar depois para poder voltar e ir então para poder ir ao hospital, para poder ver essa pessoa, e ela ficou muito nervosa, muito aflita. E então eu fui até ela e comecei a falar com ela que ela poderia ficar calma, que ia dar tudo certo, que ela precisava confiar, e fiz uma oração pela vida dela. E ela ficou muito contente, ela me deu um abraço depois, ficou mais tranquila, ficou mais calma. E eu mostrei para ela o caminho que ela deveria seguir para poder pegar o ônibus de volta, para então ela seguir o seu caminho. Então veja que, na verdade, eu não entendi o porquê, mas Deus já sabia que aquela moça precisava de uma palavra, precisava de uma oração pelo momento que ela estava passando. Então, às vezes, você não entende por que você está passando por algo, mas Deus está gerando talvez um testemunho na sua vida para impactar outras pessoas. Talvez você tenha perdido um ônibus e não sabe por quê, mas é porque tem uma pessoa naquele ônibus que precisa da sua ajuda. Então, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor deseja te direcionar em todas as coisas, Ele deseja te usar, Ele deseja te ajudar. Tudo que você precisa fazer é confiar nele e ter a certeza que Ele está agindo ao seu favor. Então, mesmo diante das situações que inicialmente nós não entendemos, nós podemos confiar e crer que o Senhor está agindo em nossas vidas, que Ele é um Deus de amor, que Ele nos ama, Ele é o nosso Pai e cuida de nós em todos os detalhes. Eu espero muito que o Senhor tenha falado com você no vídeo de hoje, que você possa confiar naquilo que Ele tem para sua vida, no plano que Ele tem em sua vida, e mesmo diante das coisas simples que parecem sair do seu controle, tenha a certeza que Deus está agindo para o seu bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!